verdade, estamos recebendo no estúdio aqui com alegria nosso amigo Hernani Melo. Bom dia, Hernani, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Luiz. Sempre é um prazer estar ao seu lado aqui, principalmente nesse momento onde a gente possa estar conversando através desse microfone com a nossa comunidade. Perfeitamente. Estamos na frente de um pré-candidato a prefeito em Erechim? Futuro pré-candidato? Você sabe que eu estou na condição hoje de vice-presidente do PL. Nós temos o presidente municipal, hoje o deputado Paparico Bach, que é a liderança do partido, né? É o homem que tem o mandato hoje, que está na presidência, e eu estou aí auxiliando ele como vice-presidente. Nós estamos numa missão muito importante. Eu acho que o PL está se estruturando e, lógico, pensando nas eleições do ano que vem. E para isso nós temos que dar alguns passos, né? O primeiro passo é montar uma nominata de candidatos a vereadores. Acho que o partido a nível municipal, que não tem vereador na Câmara, ele praticamente não existe, né? Eu acho que essa representação popular na Câmara de Vereadores ela é importante. E é lógico que o passo seguinte é a majoritária, é ver as questões majoritárias da eleição, candidaturas a prefeito, e o PL certamente vai oferecer uma candidatura à sociedade de Erechim. Lógico que nesse momento ainda é um pouco prematuro, porque eu acho que tem uma composição, né, com outros partidos também, tem esse alinhamento, e eu tenho dito, Luiz, e isso certamente vai acontecer. A eleição municipal, né, do ano que vem, ela ainda vai ter um recall muito forte da última eleição presidencial. Então, o presidente Bolsonaro fez 68% dos votos aqui em Erechim, e certamente, se a direita, o PL, os partidos que compõem este centro-direita, direita, não oferecerem uma candidatura, esses eleitores vão ficar órfãos. Então, eu acho que este é o caminho. Não existe outra possibilidade senão encaminharmos uma candidatura e poder trazer um pouco de tudo aquilo que a gente viveu nos últimos anos com o presidente Bolsonaro. E até fazer alguns comparativos com a situação de hoje. Então esse recalque ele tanto vai ter para um lado como para o outro. E nós acreditamos muito na força, no legado, no trabalho e no que o presidente Bolsonaro deixou para esse país, e certamente Erechim está nesse contexto. E a relação, o senhor fala em vereadores, né, Melo? E como é que está essa captação de novos? Ou já tinha uma lista? Porque agora diminuiu também, agora é 18 candidatos, ficou mais difícil ou de repente mais fácil de trabalhar com esse número aí? Não, tem algumas coisas que vão mudando e a gente tem que ter sabedoria o suficiente para poder entender esse processo. Por exemplo, hoje são 18 candidatos, sendo que desses 18 candidatos, 6 são obrigatoriamente, têm que ser mulheres. Então, antigamente a gente via em muitos partidos que tinha que preencher essa cota de mulheres, né, que era os 30%, e se colocava mulheres, em alguns casos, até para preencher a vaga dos 30%. Hoje não vai se poder fazer mais isso. O que eu quero dizer com isso? Que as mulheres, essas 6 mulheres, no mínimo, pode ser mais, no mínimo 6 mulheres que vão compor a nominata, elas têm que ter uma representatividade, elas têm que ter um certo número de votos para poder dar a subsistência com os 12 homens, no caso. Né? Vão ter que trabalhar mais. E porque senão não elege. Mas agora sim. Então, o que eu quero dizer com isso para comentar? Colocava-se mulheres lá, vai fazer 20 votos, 30 votos, para cumprir a legislação dos 30%. Hoje a gente, além de cumprir a legislação
que solicita no mínimo 30%, no mínimo, pode ser mais, mas tem que ser pessoas que tenham representatividade, porque se esses votos das 6 mulheres, como é só 18 candidatos, não vier, tu prejudica o total da votação para eleger os vereadores. A Michele está fazendo um trabalho, o PL vai ter... Eu vi um comentário, até comentei contigo, que aqui no estado tem partidos que de repente vai ter que fazer cota para homens. É verdade, e existe Mas isso tudo mesmo. isso é bom porque a mulher ela precisa saber o espaço que tem. E tu sabe por que isso? Porque veio uma determinação do PL a nível nacional que hoje as comissões executivas nos municípios, elas são compostas por 22 pessoas em cidades de 100 mil habitantes para cima. 50 mil habitantes para cima. São 22 pessoas. Dessas 22 pessoas, 11 homens e 11 mulheres. Então, através da comissão executiva, o PL já está chamando as mulheres para se integrarem ao comando partidário, a estar numa liderança no comando partidário. E isso facilita para as candidaturas também, porque ela estando na liderança de uma comissão partidária, certamente esse interesse se redobra e ali saem as candidatas a vereadores com potencial. Até porque, né, nós que somos casados, o Leandro é jovem ainda, né, mas nós somos casados, a gente sabe que as mulheres mandam mesmo, né, elas têm uma facilidade de agilidade de gerenciar, elas precisam colocar isso para a política. Eu acho fundamental isso. Eu acho que Deus fez, né, tanto o homem como a mulher com algumas peculiaridades, né, e a mulher tem algo mais que o homem não tem. E se tu trazer isso para a política, para a gestão pública, certamente integrado, fazendo essa integração, o homem com a mulher, eu tenho certeza que isso tem a tendência de dar mais certo do que se ficar só num campo de gênero, né? Feminino ou masculino. Hernani, tu já tem uma histórica, 4 mandatos como vereador, vice-candidato a vice, também pré-candidato a deputado. Eu vou te fazer uma pergunta. Uma certa vez você comentou que, com uma conversa com o então governador Antônio Brito, pediu por que Erechim não tinha representado. E ele respondeu. O que ele respondeu na época? Que faltava, por exemplo, parece que o governo não olha para Erechim. É utopia, e tu tentou fazer isso, utopia, acreditar que haverá um consenso para que tenha um ou 2 candidatos a deputado estadual ou a federal na região. É utopia? Pensar nisso ou tu acha que é possível? Eu acredito que enquanto os partidos tiverem o domínio e o mando nas candidaturas e nas regiões, é difícil. Eu sempre falei sobre isso, sempre batalhei para que a gente tenha... aí entra na questão do voto distrital, né, que seria bem mais fácil nós juntar assim, a nossa região aqui e ter candidaturas regionais, porque aí certamente tu vai eleger alguém daqui. Hoje nós temos assim um deputado que se elegeu por Erechim, fez 13 mil, quase 14 mil votos em Erechim, né? 13 mil e poucos votos, que é o Paparico Bac, que hoje é a nossa liderança regional aqui do PL, e um deputado que conhece verdadeiramente o que nós necessitamos, né? Conhece o nosso potencial, mas também conhece o que nós necessitamos, aonde nós estamos mais vulneráveis. E estar no centro do poder do Estado, em Porto Alegre, próximo ao Palácio Piratini, dentro da Assembleia Legislativa, aonde lá são decididos os rumos do povo gaúcho, ter uma pessoa que conheça a nossa região, que conheça a nossa cidade, Erechim como cidade polo, isso é fundamental, né? Então hoje a gente conseguiu ter essa representação lá. Eu acho que ainda falta para nós ter uma representação em Brasília, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que eu acho que é o caminho que tem uma possibilidade maior, e a gente tem que trabalhar muito para isso. Mas a gente sabe que os partidos, né, como é feito esse jogo, essa soma para eleger deputados, quanto numa eleição proporcional, que tem que juntar votos para fazer um coeficiente. Então os partidos vêm aqui e dizem, olha, tem que lançar um candidato em Erechim. Bom, mas esse candidato não vai se eleger, vai fazer 5 mil votos, mas não vai se eleger. Mas esses 5 mil votos pode estar elegendo um do partido lá em Porto Alegre, lá em Uruguaiana, numa outra região. Então as pessoas têm que ter muito cuidado com isso também. Nós temos que priorizar a nossa cidade e a nossa região. Então, juntar os partidos para isso, eu ainda acho muito prematuro. É algo necessário,
Mas os partidos, as lideranças partidárias têm que amadurecer nesse sentido e têm que se contrapor às lideranças estaduais. E aí nós fazemos um caminho aqui. Eu acho que isso pode ser feito, mas não é algo tão fácil. Paparico, sempre que surge o Paparico, olha um forte nome para Erechim. Qual é a possibilidade de um Paparico vir disputar uma eleição municipal? Eu acho que essa discussão ela já está se dando internamente, dentro do próprio partido. Há um grupo que entende que ele tenha que ser o candidato a prefeito em Erechim, e há um outro grupo que defende que ele tem que ficar na Assembleia Legislativa. Entre o que eu falei antes, depois de tanto tempo a gente tem uma representação legítima da cidade de Erechim, que isso, quando eu falo em Erechim, ela repercute na região do Alto Uruguai, porque hoje nós estamos politicamente pensando em políticas públicas. Tu não pode pensar em Erechim longe dos demais municípios da região e os municípios da região longe da sua cidade polo, que é Erechim. Então isso tem que estar integrado. Então hoje tem um grupo que defende que o Paparico tenha que ficar na Assembleia porque nós conseguimos eleger um deputado. O Paparico tem residência aqui, está trabalhando fortemente em Erechim, na região do Alto Uruguai, fez a maior votação dele aqui, então defende que tem que ficar como deputado estadual. E há um outro grupo, como eu falei anteriormente, que acha que, pelos votos que ele fez, pela liderança que ele tem, tinha que colocar o nome para prefeito da cidade de Erechim na próxima eleição. Então essa discussão está sendo feita internamente também, mas também há outros nomes dentro do partido, né, que podem fazer esse trabalho também. Acho que é muito prematuro falar em nomes agora, porque eu acho que o primeiro passo é nós montarmos esse grupo de candidatos a vereadores que irão disputar a eleição proporcional. E certamente o partido ganha musculatura, o partido ganha visibilidade, o partido ganha, perante os olhos da sociedade, uma força maior. E aí sim, né, nós sermos atrativos para buscar essa candidatura à majoritária. Mas o PL tem, para me concluir, o PL tem hoje uma determinação a nível estadual, da sua direção, a nível nacional, que, vamos pegar aqui o Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul, nas principais cidades, o partido tem que ter candidatos. Isso é uma determinação. É claro também que isso vai ser avaliado nas peculiaridades do município, mas a determinação é que se tenha candidaturas. Inclusive, agora, dia 18, nós vamos ter um encontro regional aqui em Erechim. Um encontro regional, né, que vai vir nas lideranças estaduais e nacionais, vão estar aqui também discutindo já as eleições do ano que vem. Como é que... Bom, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão dos apoios, né? Muito se sabe na eleição que dificilmente um partido único, sozinho, vai conseguir chegar a algum lugar. É preciso de coligações com outros partidos e tudo mais. Você já está conversando com alguns partidos que você vê uma união mais próxima, por exemplo, agora com a União Brasil, que deve se estabelecer. Há outros partidos, por exemplo, na mira de uma possível aliança aí para disputar das próximas eleições pelo PL. Como é que está essa conversação entre partidos? Primeiramente, deixar o meu bom dia para ti aí. Bom dia. Eu estou aqui. É uma alegria, né? Eu estou aqui deixando o Luiz perguntar. Da mesa do controle aí, mas a gente tem a possibilidade, já se conhece há bastante tempo, um profissional da imprensa aí que a gente tem uma admiração. Mas essa tua pergunta ela é bastante interessante. Eu vejo assim polos, né? O partido, tu não pode pensar em estar junto com um partido que pensa igual, mas tem que pensar semelhante, não pode ter campos distintos, diferentes, né? Eu vejo hoje, assim, em Erechim, hoje eu vejo no mínimo 3 candidaturas, né? Uma candidatura mais à esquerda aí, né? Já que o presidente da República hoje tem um partido de esquerda, e isso certamente vai forçar os municípios, e Erechim não vai ser diferente, a ter uma candidatura, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, aliado com os demais partidos de esquerda. Eu acho que o atual prefeito hoje já tem uma candidatura posta aí na sociedade, então isso não tem como voltar atrás, então nós já temos 2, e aí volta aquilo que eu te falei lá, uma candidatura desses 68% aí, que foi os votos do Bolsonaro, do centro-direita, né? De centro e de centro-direita e de direita, que eu acho que merecem uma candidatura. Então nós temos aí 3 candidaturas, né, colocadas aí.
E essa aproximação com partidos, eu acho que existe hoje partidos, o próprio PP, né, que é um partido que não está na base do governo, mas também que tem essa visão, principalmente com seus deputados estaduais e federais, que representam o estado do Rio Grande do Sul, que hoje estiveram na base do governo do presidente Bolsonaro e também pensam desta forma. O próprio União Brasil também, que é um partido hoje forte a nível nacional, a nível estadual se estruturou, a nível municipal está criando a sua base também. Então esses partidos mais que conversam mais de centro-direita para frente, eu acho que tem a possibilidade de estarem juntos. E até já há algumas conversas, né, primárias, mas iniciais, mas já há alguma conversa nesse sentido. Então eu vejo hoje assim, no mínimo 3 candidaturas para a cidade de Erechim. O pessoal fala muito, a gente sabe que política não sou lá grande coisa, o bom é o Leandro, mas quando conversa do dia a dia, diz que tiver 3 ou 4 candidaturas ou mais, vai facilitar o atual governo, segundo o comentário. Com certeza. E como é que vão conseguir, por exemplo, e tu citou, tem próprio republicanos também que entra na sala aí, qual é o consenso, qual é que é a moeda, não de troca de favores, mas como é que vai conseguir reunir essa ala mais à direita, que é mais difícil, né? De criar um consenso. Tanto é que se nós pegarmos a última eleição, nós tínhamos lá o Lando, que era um candidato de direita, né, para presidente do governo Schmidt, e aí tinha o PL, o PP ali com apoio ao Dodo, né, que também se lançou pré-candidato, tem interesse de voltar a ser candidato pelo PL, essa é uma das coisas que vocês estão analisando ainda, né, que você falou aqui na entrevista, e aí se dividiu essa direita. Como unir isso, Hernani? Como trabalhar para a união desses partidos na tua experiência política? Assim? Mas é que agora eu acho que as questões partidárias e de campos políticos, ela está mais clara do que esteve na eleição passada. Porque na eleição passada nós tínhamos lá o PSDB e com o PDT de vice, né? Então tinha um grupo de partidos, digamos, de centro-esquerda, né? De centro, né? Que é o PSDB, com centro-esquerda, que seria o PDT, e isso foi naturalmente uma sucessão, né? O Lando como vice, automaticamente veio a sua candidatura a prefeito e aquele grupo político se colocou nessa posição. O PL fez uma candidatura, eu acho uma candidatura prematura, que tem a sua importância porque se colocou à disposição da comunidade, mas também o PL da eleição passada para essa muda bastante. Hoje nós mudamos bastante, hoje tem um deputado estadual, uma liderança, e eu digo, posso estar equivocado, mas os grupos políticos, eles se formam em volta de quem tem liderança, voto e mandato. E no meu olhar, no meu ponto de vista, tem 2 pessoas que têm isso em Erechim hoje, para formar grupo político e para atrair pessoas para estar junto, que é o prefeito Polis, tem liderança, tem voto e tem mandato. E o grupo dele já está pronto, até porque está no governo. E quem é o outro? O outro é o nosso deputado Paparico. Tem liderança, tem voto e tem mandato. Então a possibilidade de tu juntar partidos e grupos em prol do mandato do Paparico, ele também é forte, é um caminho forte. E quando eu falo nos 68% que o Bolsonaro fez dos votos em Erechim, eu não quero aqui dizer que todas essas pessoas vão votar no candidato do PL, mas tem uma tendência muito forte para isso. Então tu não começa do zero, né? Tu começa com uma candidatura já com uma certa força, com uma musculatura para se colocar para a sociedade. 68% certamente não votarão na esquerda. Não votarão na esquerda. Ou esses votos, se não tiver uma candidatura de direita, como eu falei, eles ficam órfãos, sem ninguém, e acabam migrando para o que é mais próximo deles, né? Ou vai ter muito voto branco e nulo, ou migra para um partido de centro, né? Para um grupo de centro. Não vai para a esquerda. Mas, e é justamente nisso, é justamente nessa lacuna que nós queremos colocar. Mas há conversações, hoje já se iniciou esse processo todo aí, né? Hoje as candidaturas proporcionais é cada um por si, né? O partido tem que trabalhar as suas candidaturas, não há coligação já desde a eleição passada, e há essa coligação na majoritária. Então isso, o partido que chegar ali no final desse ano, lá, março é o último prazo para as filiações, né?
e até se fala numa janela de abertura de troca de partidos. Então eu acho que vai haver assim muitas trocas de partidos, vão se alinhar muitos vereadores, né, que estão, isso não só em Erechim, mas no estado do Rio Grande do Sul, né, vão ter a possibilidade de poder fazer uma escolha diferente de onde estão. Isso vai movimentar bastante, né? E nós estamos trabalhando. Eu acho que hoje nós não estamos com a nossa nominata completa. O partido, o PL, eu te dou certeza que vai ter vereador na Câmara aqui de Erechim, vai ter vereador. Agora tu me pede quantos? Eu não sei. Vai depender do que nós oferecer, né? De quem estará conosco aí disputando essas vagas. Eu vi uma matéria esse tempo aí que o partido X faz tanto, o partido Y faz tanto. Eu somei e vai faltar espaço lá na Câmara, né? Porque todo mundo vai fazer um número X. Eu não falo em número. Eu tenho certeza que nós faremos, né? Nós teremos representante no Poder Legislativo da cidade de Erechim. Agora, a quantidade vai depender muito do que nós, da nossa força de trabalho, da nossa força de captação, do projeto que nós vamos ter em cima disso, né? E também de uma candidatura a majoritária, porque a candidatura majoritária ela agrega mais candidatos a vereador. Hernani, eu sei que no início o Luiz já perguntou isso, mas talvez vamos tentar explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte que quer saber, que te conhece há muito tempo, que no passado confiou o teu voto a você, que te vota em você porque confia no teu trabalho como pessoa. Muitos presidentes de partido dizem assim, não, olha, o presidente ou o vice ali é que nós somos responsáveis por trabalhar para unir em prol de eleger um vereador. E outros defendem, não, inclusive eu vou ser candidato. No teu caso, tu vê pelo PL uma possibilidade de você liderar na Câmara de Vereadores se você não está junto na chapa do Executivo? Por exemplo, você defende o Paparico ali agora, que seria uma das possibilidades de candidato a prefeito. Se você não vai para a chapa de vereador, você poderia voltar ao Legislativo, você vê? Ou nesse momento tu se vê mais na frente da direção, da coordenação das campanhas? A Câmara de Vereadores, eu acho que eu já cumpri o meu papel, né? Eu fiz 4 mandatos de vereador, eu tive lá por 16 anos, eu já fui presidente da Câmara, eu já presidi todas as comissões da Câmara de Vereadores, e eu acho que neste momento assim é impossível eu disputar uma candidatura a vereador, porque isso é um ciclo, né? Eu acho que lá eu já contribuí com o que eu tinha que fazer. Então, ou tu busca um espaço maior para você disputar, se você está nesse meio político, ou você trabalha nos bastidores, na direção partidária, que é meu caso hoje, e ajuda o partido a ter uma candidatura forte e viável. Porque as candidaturas principalmente a prefeito, aqui numa cidade forte, que nem Erechim, uma cidade que tem uma importância muito grande dentro do cenário político e econômico do estado do Rio Grande do Sul, a candidatura ela tem que ser viável, ela não pode ser uma candidatura simplesmente por ter uma candidatura. Então eu na Câmara de Vereadores te respondendo, não, mas eu quero te dizer que o partido vai eleger vereadores. Nós já estamos aí com uma nominata quase completa, ainda falta fazer alguns acertos, e eu digo isso olhando para quem nós temos que vai concorrer vereador, que nós vamos ter vereador na Câmara. E a partir disso trabalhar uma candidatura a majoritária. E aí sim, aí vem um outro processo que é sentar com os demais partidos, esses que eu já citei anteriormente, que se assemelham ao que a gente pensa e trabalham nesse campo político de centro-direita, de direita, e poder fazer uma candidatura viável. O que não se pode é lançar uma candidatura simplesmente por ir. Agora, tem possibilidade hoje muito grande. Eu acho que o jogo político, se essas 3 campos políticos que eu coloquei aqui se viabilizarem como candidato, o jogo sai mais embolado. Eu acho que o jogo sai mais indefinido. Quando você fala, por exemplo, assim, vamos lançar uma nova candidatura, você quer apresentar um novo projeto de governo para Erechim, uma nova proposta para Erechim. No teu ver aqui na cidade, o que hoje precisaria ser feito para continuar melhorando Erechim, para continuar... Como é que você apresentaria, por exemplo, um governo do PL aqui? Qual seria o principal objetivo hoje de um governo do PL aqui em Erechim? Mas primeiramente tu tem que trazer aquilo que nós tínhamos nos últimos 4 anos do presidente Bolsonaro. O partido tem uma visão de política econômica liberal, né? Nós temos nós somos mais
mais conservadores nos costumes, mas tu não pode também achar que é terra arrasada. Tem muitas coisas boas. Eu acho que o grande gestor, ele tem que se colocar numa visão e saber o que a cidade tem de potencial, de bom, e o que já foi feito, e manter isso e agregar. Aí entra a questão seguinte, entra uma questão muito importante, que isso é importante para o eleitor. A alternância de poder, ela é salutar. O poder, quando tem o poder na área pública, ele tem que haver alternância, porque quando as pessoas se perpetuam e ficam muito tempo no poder, elas acabam fazendo as mesmas coisas. E daqui a um pouco entra um partido e um grupo político que pensa um pouco diferente, tu mantém aquilo que tem de bom, mas tu pode avançar naquilo que o município tem de deficiente. Então eu não vejo terra arrasada, existem muitas coisas boas, muitos projetos bons, mas existe muito o que se fazer ainda. Então é nesse campo que a gente vai entrar, é nesse caminho que a gente pode entrar, agregando para a sociedade. Eu tenho uma visão muito clara de gestão. Eu acho que o Estado hoje, quando eu falo Estado, eu falo ente público, ele é muito pesado. A gente fala no Estado mínimo. Eu acho que o ente público, ele tem que se preocupar com algumas coisas que são essenciais para a vida das pessoas, que é a questão de saúde, de educação, de segurança. E as demais coisas, nós temos que buscar parceria com a iniciativa privada, com as entidades sociais, nós temos que chamar a sociedade para poder estar junto. Ou seja, as entidades sociais, ou seja, as lideranças empresariais, o setor produtivo, tem que estar junto nesse contexto. Porque se nós colocarmos, eu sou totalmente contra o viés da esquerda, porque traz tudo para debaixo da asa do município. E esse trazer, ele fica muito pesado, o município se arrasta muito. E tu depende muito do poder público. Hoje, entendeu? O município tem que ser um grande gestor, um grande fiscal, mas tu tem que delegar esse serviço para as entidades privadas, para as entidades sociais, e fazer um grande cuidado. Não dá certo isso. Bom, não dá certo se não tem uma fiscalização em cima, não dá certo se não tem um gestor de um contrato em cima que possa fazer com que aquilo funcione, né? Eu vejo nesta visão, nesse campo aí, eu acho que um caminho muito grande para se trabalhar ainda dentro do nosso município, do estado do Rio Grande do Sul, do país. Hernani, tu está no meio político há tempo. O Hospital Santa Terezinha tem uma saída? Com toda essa crise que está passando, tu como um gestor, um futuro gestor, como contornar a situação do Hospital Santa Terezinha? Parece que é secar gelo com um pano, né? Nós tivemos um problema muito sério na questão do Santa Terezinha. Veja bem, a gente vê hoje com bons olhos as emendas parlamentares que os deputados colocam no Santa Terezinha. Mas eu tenho dito também que nós não podemos viver de emendas parlamentares. O hospital tem que ser autossuficiente nessa questão. Eu acho que essas emendas que os deputados alocam aqui lá são importantes, muito importantes. Mas se nós ficarmos dependendo disso, né, nós não vamos caminhar muito longe. E é uma situação delicada, desde que nasceu o Hospital a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, ela teve problemas com a sua personalidade jurídica. Então, desde lá, eu acho que foi uma grande aquisição, mas que ela não conseguiu, depois de tantos anos ainda, né, ter um caminho com uma facilidade maior para poder atender as suas pessoas. Um grande problema que houve no passado foi que um determinado governo que estava à frente do Estado do Rio Grande do Sul na época fez um projeto, e eu digo aqui eleitoreiro, de dizer que o Santa Terezinha ia atender 100% SUS, né? Isso foi um grande baque para o hospital. Por quê? Porque o Estado não conseguiu bancar o 100% SUS, e antes, como é que era feito antes desse momento do 100% SUS? Todos os municípios que traziam seus pacientes para Santa Terezinha traziam um valor, que hoje retomou isso, traziam um valor para complementar, né, que seria uma AIH, né, uma autorização de internação hospitalar, traziam um valor e complementavam. E a partir daquele momento que virou 100% SUS, os municípios traziam seus pacientes, mas não alocavam mais valor. E o Estado que tinha que cumprir isso não cumpriu, e o hospital quase faliu. Aí teve que se retomar todo aquele processo de conversa com os prefeitos da região do Alto Uruguai, dos municípios que são atendidos pelo hospital, para se colocar os valores novamente, e isso foi um longo tempo. Eu acho que ali foi um grande baque para o hospital. Não só isso, mas isso também afetou bastante, né? Hoje o Hospital Santa Terezinha atende, né,
os pacientes do SUS. O Hospital de Caridade atende mais convênios e particulares. O Hospital de Caridade é um hospital também que tem uma função primordial na nossa região, em Erechim também, na nossa região toda, que é um hospital que tem filantropia. O Santa Terezinha ainda não tem filantropia, né? É um hospital público, não tem. Eu acho que esse tem que se transformar num hospital regional, né? E a região toda atender, porque na verdade o Hospital Santa Terezinha, quem comprou foi o município de Erechim. E quem usa hoje, se tu fizer um cálculo de percentual, 50% é usado por Erechim e 50% é usado para a região. Mas esse dinheiro para a compra do Hospital Santa Terezinha saiu dos cofres da Prefeitura de Erechim. Então é um hospital nosso. Eu acho que esse hospital tem que ser passado na íntegra para a região toda. E a partir daí, até teve uma audiência pública na Câmara, eu não pude participar, e ali eles fizeram um diagnóstico todo do hospital, com mais detalhes de onde tem as suas maiores necessidades. Um hospital que atende média e alta complexidade, que foge até da nossa região. Hoje tem aquela região lá de Palmeira das Missões, sabe? Tem pacientes que vêm para cá para ser tratado, né? Então não fica só no âmbito regional. Mas a região acho que teria que assumir esse hospital. Hoje eu fico até preocupado quando a gente fala na área da saúde, porque nós temos hoje 4 hospitais em Erechim. Nós temos o Hospital de Caridade, nós temos o Hospital Santa Terezinha, nós temos o Hospital Santa Mônica e nós temos o Hospital da Unimed. Se a gente olhar por um lado, nós temos 4 hospitais, que bom. Isso é muito bom para a cidade. Se nós olharmos num viés um pouco diferente, nós temos 4 hospitais, então Erechim é uma cidade doente. Erechim é uma cidade doente. Se tu contar pelo número de farmácias e o número de hospitais que tem, é uma cidade doente. É uma análise que se faz. Por um lado é bom, né, porque tu tem um atendimento, mas por outro lado tu tem que olhar, mas por quê? Se tu tem toda essa demanda é porque tu tem pacientes. Então aí se trabalha essa questão. A área de saúde é uma questão muito complicada hoje, né? Ela é uma questão que tem que estar na mão, né, de pessoas capacitadas para isso. Erechim, eu sempre digo que nós estamos num local difícil, né, numa posição geográfica difícil. Nós estamos no extremo norte, né, é um município longe da capital, onde é decidido os rumos do Estado. As coisas aqui demoram mais a chegar a nível de investimento público. Isso foi e está sendo ao longo dos anos. Se nós compararmos com Passo Fundo está numa localização privilegiada, porque ele se tornou um centro distribuidor, né? Então ele distribui para a região lá de Palmeira das Missões, ele distribui lá para a região de Lagoa Vermelha, para Soledade, e distribui para Erechim, virou um centro distribuidor. Então as coisas chegam ali e não vêm muito para a nossa capital de investimentos públicos. Nós estamos vendo agora, nos últimos tempos, alguma coisa que tem nos alegrado um pouco na questão de logística, das estradas, na própria questão da área da saúde também, mas tudo isso é pela representação que você tem, né? Tudo isso é pela representação política que você tem hoje, né? Por isso que a gente fala sempre, o Leandro reforça, né? Que quando diz assim, eu não quero me meter em política, não tem o caminhão do lixo que passa nas portas da sua casa, é um político, é política. Luiz, muitas vezes a gente ouve tanta coisa nesse lado político que nos afasta dela. Mas tudo hoje é decidido politicamente. Nós já falamos sobre isso uma vez, né? Tudo isso se a saúde está boa no teu município, na tua região, tem alguém decidindo por ti. Se a economia do país está bem, tem alguém decidindo por ti. Se a segurança, se você sai de casa e você tem essa sensação de segurança, é porque existem políticas que alguém está decidindo. Se você não tem, também. Então, as decisões da nossa vida, elas são decididas no campo político. E para isso você tem que estar perto. Se você não quiser participar da política partidária, não participa. Se você não quer concorrer a um cargo público, você não concorre. Agora, tu não tem o direito de ficar alheio às questões políticas. Vai ter 17 vereadores ano que vem. Vai ter 17 vereadores. Ou sem o voto de quem vai está ter elegendo. Eleição para deputado, que vai ter candidatos da nossa região, vai ter candidatos a deputados federais da nossa região, né? As escolhas dos próprios administradores municipais. Então, tudo isso você tem que estar atento. Não quer participar de política partidária? Amém. Agora, esteja com uma visão mais atenta, mais aguçada para quem nós vamos escolher para colocar nesses cargos que
automaticamente vai mexer com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos, com a vida das empresas de Erechim, com a vida dos trabalhadores de Erechim, que mexe com essa estrutura, porque as coisas são decididas nesse viés político. Perfeitamente. Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu quero agradecer, Dani, muito obrigado pela sua participação aqui. Nós ficamos muito felizes de você ter aceito o convite e vir conversar conosco aqui. Volte outras vezes, porque a gente sabe da importância de dialogarmos, aquilo que eu sempre digo para a nossa comunidade, falarmos, debatermos, trazermos ideias diferentes, porque assim temos a oportunidade de saber o que é melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, conhecendo ideias e respeitando ideias. Então, muito obrigado pela sua participação. Volte outras vezes aqui no nosso estúdio, que você sempre é bem-vindo, Hernani. Olha, eu que agradeço essa oportunidade, porque isso é muito importante. Nesse momento que se encaminha uma eleição municipal logo ali na frente, onde nós estamos conversando bastante, a sociedade está discutindo isso, e é importante que as pessoas ouçam o que determinados líderes políticos, no meu caso hoje, junto ao PL, junto à liderança do PL, juntamente com o deputado Paparico, estamos caminhando junto nesse viés, tentando estruturar o partido para a gente ter uma opção aqui na cidade de Erechim, e as pessoas têm o direito de nos conhecer, saber o que nós pensamos. E como vão nos conhecer? Através da imprensa, através do programa de vocês, e por isso se torna assim muito, muito importante. Eu lhe agradeço essa oportunidade de estar aqui, e certamente quando me chamar estaremos de volta. Perfeitamente. Feito, Luiz. Amanhã às 7 da manhã estamos de volta, né? Tudo bem.